Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis. Eu sou estudante de engenharia de computação, desenvolvedor web e desenvolvedor de jogos. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade aqui à playlist Aprendendo Lógica de Programação. E esse vídeo vai falar sobre operadores, dar continuidade, né? Vai ser o último vídeo, né? Quarto e último vídeo sobre operadores. Nós vamos falar sobre os operadores específicos da linguagem Python, que são os operadores de identidade e de associação, né? São operadores também importantes, principalmente os de associação. Eles são muito utilizados, você utiliza eles mesmo sem perceber, né? Principalmente nas estruturas de repetição que está relacionada com o controle de fluxo e também na hora de manipular coleções, tá certo? Muito importante. Então, vamos prestar atenção. É um conteúdo legal. Já vimos bastante coisa até agora. Caso você tenha perdido algum dos vídeos, o cardzinho tá aqui em cima. Clica aí. Se não, por algum motivo você não estiver vendo o card, clica aqui no canal, procura a playlist Lógica de Programação. Vai ter lá todos os vídeos. Esse daqui já é o vídeo número 10. Então aí já teve outros 10 vídeos antes, né? Lembrando que a gente está começando a contar pelo zero. Então, tem bastante coisa até agora. Caso você se sinta perdido, veja os outros vídeos que já passaram e fique alinhado com o que a gente vai fazer aqui agora, certo? Muito obrigado pela atenção e bora pro vídeo. Vamos ver os operadores de identidade e os operadores de associação. E bom, em Python a gente tem outros, né, que são os de identidade. O operador de identidade, que basicamente é o is, né? E o isNot, que é o nosso notzinho aqui também, é o mesmo not, no final das contas. E a gente tem os operadores, calma aí que eu vou explicar o operador de identidade. E a gente também tem o operador de identidade e tem os operadores de associação, né? Que é o in. Bom, esse aqui é um pouco mais chatinho, porque a gente precisa saber de algumas coisas, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Número, vamos ver aqui, ó. Número 1 igual a 1. Número 2 igual a 1 também, só que em texto, né? Ó, se eu colocasse esse is aqui, nesse caso aqui, ele vai funcionar como se fosse um igual, né? Ele vai verificar se é a mesma coisa. Só que normalmente a gente utiliza daqui mais para questões de instâncias, né? Talvez ver se um objeto ele é o outro, né? Ó, esse número 1 is número 1 is not número 2. Olha, ele não é a mesma coisa. Se fosse um aqui, ele é. Então ele é exatamente a mesma coisa, certo? Então aqui, apesar deles terem valores, né, que são tipo, teoricamente o mesmo valor, eles não são a mesma coisa, né? Agora se a gente colocasse assim, eles seriam a mesma coisa, né? E aqui o isNot está dando falso, né? Porque aqui o isNot verifica se ele não é. Então basicamente aqui é o operador é e o operador não é. Então número 1 é o número 2. Nesse caso sim, né? Nesse caso aqui seria não. E o número 1 não é o número 2. Gente, é isso. E o in e o not in, né? Basicamente, digamos aqui, que eu estou no nome aqui, né? Vamos utilizar a mesma variável lá, nome do professor, que é aqui, o Regis. E agora vamos printar se eu tenho o texto. Não, vamos botar aqui uma outra variável. Texto teste. O texto teste vai ser A, na letra A. Vamos verificar se o texto teste in nome do professor. Se está dentro do nome do professor, o texto teste. Verifique que não está, né? Não tem nenhuma letra A dentro do nome Regis, né?
Então, o de baixo aqui, que é o NOR, ele vai dizer que não está, né? E o 2 ele vai perguntar se ele pertence, né? Que são o pertence e o não pertence. Então, A pertence ao Regis? Não pertence, então aqui vai dar falso. A não pertence ao nome Regis? Não pertence, então é verdadeiro. Agora, se aqui a gente tivesse um E, né? A gente iria ver que aqui daria verdadeiro, embaixo daria falso, porque ele realmente pertence ao coisa. Também não precisa ser só um caractere, né? Poderia ser uma sequência, né? Agora, se fosse Aegis, a gente verificaria que daria errado, porque esse A não pertence. Então a gente não tem essa sequência exata ali dentro, né? Agora, se no lugar desse A fosse um R, né, de Regis, a gente teria o true. Então, basicamente é isso, né? E esse daqui é muito utilizado também na hora de coleções, certo? A gente é o próximo conteúdo que a gente vai ver, mas já adiantando aqui, a gente consegue criar listas de números, por exemplo. Então, aqui, imagina uma lista aqui. Imagina uma lista gigantesca com vários elementos. Certo? Vários elementos. Uma lista gigantesca. Aqui para mim saber se o número 3 tem aí, o número 7, por exemplo. Só olhando a gente consegue ver, mas imagina que essa lista tivesse 1 milhão de dígitos, a gente consegue fazer isso simplesmente falando se o nosso número 6 em lista. A gente verificaria que sim, tem o número 6 na lista. Bom, se eu queria ver o número 61, por exemplo, não tem nenhum número 61 na lista, né? Se eu adicionar aqui o 61, vai perceber que a gente tem o número 61 na lista, né? Bom, basicamente essas duas que a gente fez aqui é a mesma coisa, né? Porque no final das contas um texto é uma sequência de caracteres, é uma lista de caracteres, né? Um do lado do outro aqui. No final das contas é como se isso aqui tivesse assim, né? E fosse uma lista de verdade, certo? Mas o que importa é o in, ele verifica se o que a gente está procurando pertence a esse conjunto de informações aqui que a gente tem, né? Nesse caso aqui de cima seria o Regis, é o meu nome, né? Regis, e aqui embaixo seria uma lista de números, né? E isso a gente termina todos os operadores que a gente tem na linguagem Python, certo? Esses últimos dois aqui, identidade e associação, eles são específicos da linguagem Python. Esses pode ter em outras também, mas não é a regra. Esses, já os lógicos, os de comparação, os de atribuição e os aritméticos, eles têm todas as linguagens. Exceção aqui da exponenciação, que é um bem específico de Python, tá certo? Não é obrigatório, tem toda a linguagem de programação. Mas os demais provavelmente vão ter, né? Ou vai ter uma forma de fazer isso. E é isso, né? O próximo que a gente vai ver vai ser as coleções. E aí, conseguiu entender o que são operadores de identidade e os operadores de associação? São muito importantes, principalmente os operadores de associação. Perceba quais são as funções, perceba o porquê que é necessário saber disso, porquê que é bom, em que ajuda. E se sobrou alguma dúvida, fala aqui para mim nos comentários, eu vou responder todo mundo. Se tem alguma sugestão, se tem algum pedido, tem alguma tecnologia que você quer saber, que você quer aprender, seja lá desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos, deixa aqui embaixo que eu vou estar feliz em trazer isso para vocês também. Muito obrigado. Também no Instagram tem lá o conteúdo um pouquinho diferente do que a gente tem aqui. Lá é mais curiosidade, mais umas explicações textuais. Então corre lá. No TikTok também, pode ir lá, vai ter conteúdo rápido, curto e de fácil consumo lá no TikTok. Então, muito obrigado pela atenção e no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre coleções. Vai ser um conteúdo mais pesado, também vai ter que ser dividido em vários vídeos, porque coleções existem várias e todas são importantes que você conheça. Então, muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo.